Fala galera, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas extensões do VS Code que são bem úteis para quem está começando no mundo do desenvolvimento, tá? Então vamos lá. Vou abrir aqui o VS Code, né, o Visual Studio Code. E as extensões são recursos que você pode colocar aqui junto ao VS Code que te ajuda na produtividade quando você estiver trabalhando, tá? Então, aquela hora que a gente tem uma extensão já instalada aqui, que é uma extensão para traduzir o Visual Studio Code para português, tá? Inclusive ele já está aplicado, então essa extensão já está instalada. Então, toda vez que você quiser incluir uma nova extensão, é só pesquisar pelo nome aqui, tá? Lembrando que aqui, ó, você encontra um menu aqui nessa lateral que basicamente, a gente vai usar essa primeira, que é o explorador de arquivos, essa de extensões, e aqui tem outras opções para você buscar, editar um arquivo, aqui é para você utilizar o versionador, né, o Git, e aqui é para trabalhar com bugs. Mas o que me interessa é essa parte aqui de extensão. Então aqui a gente vai procurar as extensões que a gente vai instalar. Então você pode procurar essas extensões também lá no site do VS Code, né? Então explorar pela comunidade lá e ver outras extensões que também existem que estão disponíveis para instalar no VS Code. Então a primeira que nós vamos procurar aqui é a extensão Prettier. Essa extensão aparece aqui no começo. Quando você abre a extensão aqui, aparece uma descrição para que serve ela. Tá? Mas basicamente o que ela serve é para poder deixar o código mais organizado. Tá? Mas até mesmo para poder facilitar a leitura. Tá bom? Então é só clicar aqui ó, em instalar, depois que está instalado, né, ele já aplica as funcionalidades desta extensão. Tá? Então, basicamente, essa extensão você vai usar para deixar o seu código mais bem formatado. Tá bom? Outra extensão que a gente vai procurar aqui é uma extensão chamada Open in Browser. Open in Browser. Já apareceu ali, ó, então a gente clica aqui. Olha lá, Open in Browser. Basicamente o que é essa? Aqui a gente consegue ver a descrição do que é a extensão, mas basicamente o que ela faz é permite que você consiga abrir um arquivo HTML diretamente a partir do VS Code. Tá? Então ele traz até aqui algumas imagens explicando como que a gente faz isso. Né? Então vamos lá. Na prática, vamos instalar isso aqui. Já foi instalado, agora a gente vai testar isso aqui, só para ver como que é. Então, para isso, a gente vai criar aqui, abrir uma pasta de trabalho. Então, eu vou pegar aqui ó, no C, eu vou criar uma pasta e vou chamar ela de Workspace. Dentro dela, eu vou criar uma outra pasta. Novo, pode vir aqui direto, né? Exemplo-01. Vou abrir essa pasta e essa pasta que eu vou selecionar para a gente trabalhar. Então, aqui, eu vou criar um arquivo, novo arquivo, vou chamar ele de index.html. Aqui a gente vai colocar no código, deixa eu só aumentar um pouco a fonte, vamos colocar aqui um código básico em HTML. HTML 2.5, vou deixar aqui algumas coisas, né? Título da página, vamos colocar aqui um elemento H1, título de nível 1, e aqui a gente vai colocar um parágrafo. Né? Dentro desse parágrafo, vamos colocar um texto Loren com 100 palavras. Aqui vamos quebrar essas linhas, Alt Z, tá? E aí agora a gente vai testar essa página. Se fosse de forma padrão, a gente teria que testar esse arquivo. A gente teria que abrir o Windows Explorer e ir até a pasta para poder executar esse arquivo. Ou então a gente clica aqui, né, botão direito, abrir, revelar no explorador de arquivos. Mas a forma mais prática que existe, com essa extensão que a gente instalou, né, que é essa extensão Open in Browser, você tem a possibilidade de fazer o seguinte, ó, você clica aqui no arquivo HTML e ele vai aparecer essas duas opções, ó, Open in the full browser ou Open in other browser, né? Ou seja, abrir no navegador padrão ou abrir em outros navegadores. Ó, até traz aqui a tecla de atalho, Alt B. Então, recordem dessa tecla de atalho que provavelmente vocês vão usar bastante. Então, aqui, ó, Open in the full browser, o que acontece? Ele vai abrir aqui no Google Chrome, que é o navegador padrão desse computador, e aqui vocês estão vendo a página que a gente está editando, tá certo? A gente pode fazer tanto clicando aqui no arquivo, né, para acessar essa opção, ou a gente pode ir diretamente aqui, ó, clica em cima do arquivo e aparece a opção aqui, ó, Open in the full browser, beleza? Então essa extensão ela é muito bacana, ajuda bastante. Outra extensão que vocês podem
e devem instalar se chama Material Icon Theme, ou seja, essa extensão ela faz com que os ícones dos arquivos que estão presentes no seu projeto tenham os símbolos das tecnologias. Por exemplo, se você estiver criando um arquivo do tipo HTML, ele vai alterar para o símbolo do HTML. Está aqui, ó. Então, aqui, se você criar um arquivo do tipo HTML, ele vai ficar com esse símbolo. Se você criar um arquivo do tipo CSS, ele vai ter o símbolo do CSS, do C Sharp, mesma coisa, do C++, né, que é o C++, ele vai ter esse símbolo. Tá? Então, a gente instala aqui, ó, clica no botão para instalar. Depois de instalado, você precisa escolher essa opção. Ele até te dá aqui a opção, ó, definir tema do ícone de arquivo. Ou então aparece aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, então você clica qualquer um dos dois. Depois que você clicou nisso aqui, ó, tem que clicar aqui em cima, clicamos ali. Quando você vai lá para ver, olha lá, percebam que agora o arquivo HTML ele já está com esse símbolo do HTML. Então, por exemplo, se a gente criasse aqui ó, um arquivo do tipo CSS, então style.css, perceba que o arquivo ficou com esse ícone do tipo style. Se você quisesse, por exemplo, um arquivo do tipo JavaScript, então, por exemplo, code.js, ele fica com esse símbolo. Mesma coisa vale para pastas, né? Então, por exemplo, pastas do tipo assets, né? Que são recursos que você pode usar aí no seu arquivo, no seu projeto. Então, ele já fica com aquela simbologia, tá? Então, para você saber mais informações, você pode vir aqui na descrição, ó, ele traz aqui ó, diversos tipos de ícones para pastas também, tá? Então, é uma extensão muito bacana, tá? Então, aqui a gente tem algumas das extensões que eu falei para vocês que são bastante interessantes. Existe uma outra aqui, mas daí já é mais por questão visual, mas muita gente utiliza, é esse aqui, ó, chamado Drácula Oficial. Esse Drácula Oficial, o que ele vai fazer é mudar a tonalidade aqui do VS Code, tá? Então a gente clica aqui em instalar, ele vai ficar mais ou menos nesse tom aqui, ó, igual dessa logomarca aqui, que está aparecendo aqui. Aqui, ele aparece aqui também, né? Não é um escuro total, não é um preto, né? Um preto do tipo 000, né? Ele é um outro tom. Perceba que aqui, ó, você pode escolher, marquei aqui para selecionar, e aqui ele já está aplicado nesse, com esse tema, tá bom? Então essas são as extensões que você pode instalar aí para iniciar nesse mundo aí de desenvolvimento. Às vezes ele aparece alguns outros aqui que são recomendados, então vale a pena vocês irem estudando e pesquisando sobre outras extensões, tá bom? Esse vídeo fica por aqui, um abraço e até a próxima.